Porque nós temos uma tendência a, quando as pessoas falam alguma coisa para a gente que é difícil de ouvir, a gente logo olha para a vida da pessoa, não é mesmo? Se alguém vem te exortar porque você não é uma esposa submissa, você automaticamente olha para a vida daquela pessoa e pensa, ela não é submissa. O que ela está falando? Ela não sabe o que ela está falando. Então nós temos essa tendência no nosso coração. E aí, eu acho que é interessante a gente olhar a vida do apóstolo Paulo, quando ele fala que ele tem prazer nas angústias, nas injúrias, nos sofrimentos. Ele está falando de algo que ele conhece? Ele está falando de algo que ele experimentou? Posso continuar? Tá, ok. Então vamos olhar algumas coisas que Paulo tinha passado já na vida dele. E ainda no livro na segunda carta aos Coríntios, no capítulo anterior, capítulo 11, a gente tem ali um resumozinho das coisas que Paulo já tinha passado. Então ele está ali se defendendo como um ministro de Cristo, né? Como um enviado do Senhor, e comparando com os falsos profetas. E aí ele vai falar assim: são ministros de Cristo? Falo como se estivera fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em perigos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então nós temos aqui um pequeno relato das experiências que Paulo tinha falado, quando em seguida ele vai falar sobre essa questão de quando ele é fraco, então é que ele é forte. A vida do apóstolo Paulo tinha sido uma vida marcada por muito sofrimento. Ele lutava com perseguições, ou seja, pessoas que vinham atrás dele, mesmo ele fazendo o que era justo fazer. Ele estava ensinando o que Deus tinha enviado ele a ensinar, ele estava pregando a palavra de Deus, mas ele estava sendo perseguido, ele estava sendo injustiçado, ele fazia o que é certo e recebia punição, ele estava sendo difamado, pessoas falavam mal dele. Ele estava recebendo agressões físicas, né? E se muitos de nós já passaram por perseguições, injustiças, difamações, agressões físicas, a gente sabe que já vai para outro patamar, né? E Paulo já tinha sido agredido, prisões, preocupações, falsidade, privações. Paulo podia falar alguma coisa sobre sofrimento, por experiência própria, porque ele tinha passado muita coisa. E um dos aspectos do sofrimento de Paulo, que ele relata em 2 Coríntios, que ele chama de o espinho na carne. Né? A Bíblia não é muito clara o que seria esse espinho na carne, apesar de que ele se refere a mensageiro de Satanás, talvez uma pessoa, e o contexto ele está falando sobre esses falsos profetas, então a minha visão é que seria algo nesse sentido. Mas aí ele vai falar do espinho na carne, ele fala um pouco antes do que ele fala quando sou fraco, sou forte. 2 Coríntios 12, nos versos 7 e 8, ele vai dizer: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele está nesse contexto falando dos falsos profetas, e aí ele vai relatar uma experiência que ele teve com o Senhor, que é uma experiência que ninguém mais tinha tido. E ele vai dizer que foi algo assim, sobrenatural, grandioso, e que para ele não se exaltar, para que o coração dele não se tornasse orgulhoso com aquela experiência única que ele teve com o Senhor, o próprio Senhor colocou um espinho na carne, colocou alguma coisa, algum sofrimento na vida de Paulo, para que ele se mantivesse humilde. E aí aqui a gente já tem um aprendizado
sobre o valor do sofrimento na nossa vida. Se tem algo que treina o nosso coração na humildade, é o sofrimento. Mas vamos aqui, aí ele pede ao Senhor. Ele diz que ele pede ao Senhor 3 vezes que afastasse esse espinho na carne. E aí, qual foi a resposta do Senhor? Paulo estava fazendo o que era certo. Ele estava obedecendo, ele não estava em pecado, ele não estava fazendo o que era errado, ele estava fazendo o que é certo fazer. E o que ele estava tendo em troca? Sofrimento. E ele pede ao Senhor, tira, Senhor, isso, alivia, tira isso de mim. E o Senhor vai dizer, não. O Senhor diz que não vai tirar. Mas não é só isso que o Senhor fala, né? Algumas vezes a resposta do Senhor para nós é não. E é não, ponto final. E aí, gente, eu sei que vocês têm uma boa vontade grande, que vocês falam com boas intenções, mas eu já vou falar aqui para todo mundo ouvir, porque sempre que eu conto a minha história de infertilidade, vem várias irmãs me consolar, me passar receita de tratamento, me passar chá, me passar vitamina. Gente, eu não tenho nem mais os órgãos, tá certo? Então hoje realmente só se o Senhor quisesse fazer que nem ele fez com Maria. Então hoje não é mais possível que eu engravide. Eu entendo a boa vontade de vocês, mas o ponto que eu quero trazer é sobre a graça do Senhor quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, tá certo? Então não adianta me mandar a receita aí pelo Instagram, que não, infelizmente não é o problema da sua receita, porque não vai funcionar mesmo. Mas vamos lá. O Senhor às vezes fala não, mas não é só não. Ele disse outra coisa muito importante. Ele disse, a minha graça te basta. E foi isso que eu passei muito tempo meditando e buscando ao Senhor e procurando aprender e entender o que significa isso. A minha graça te basta. A graça do Senhor. O que é, primeiro, a graça do Senhor, gente? A graça do Senhor é um favor não merecido. Eu não posso dizer muito de vocês porque não conheço vocês, mas eu sei que eu não merecia a graça do Senhor. Mas eu posso dizer um pouco de vocês porque a Bíblia diz que todos pecaram e nós carecemos da graça do Senhor. Então, o favor merecido do Senhor, ele é suficiente. O salmista diz que a graça do Senhor, ela chega a ser melhor do que a vida. E quando a gente experimenta a privação, muitas vezes a gente tem essa sensação, é uma coisa realmente sobrenatural. Você não sabe explicar como é que você não tem o que você mais quer e ao mesmo tempo o seu coração está em paz e está alegre. E a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Mas o favor do Senhor, ele é suficiente. Se Deus não nos desse mais absolutamente nada nessa vida, Ele já nos deu tudo que nós precisávamos. Se você é uma salva em Cristo, você já tem tudo. Você não precisa de mais nada, assim como eu também não preciso.